você pode estar ignorando o maior segredo que Deus nos deu para se conectar com Ele de maneira poderosa e profunda. O jejum, algo tão simples e acessível, carrega um mistério espiritual que poucos compreendem plenamente. Mas aqui está o ponto, e muitas pessoas estão jejuando da forma errada, sem saber que pequenas atitudes podem estar bloqueando os resultados que tanto esperam. Será que você sabe o que nunca fazer em jejum? Ou será que está cometendo os erros que tornam essa prática ineficaz? A verdade é que o jejum não é apenas um sacrifício físico, mas uma chave espiritual para atrair a presença de Deus. Entretanto, existem armadilhas que podem transformar essa prática poderosa em um gesto vazio. Imagine dedicar dias ao jejum e, no final, perceber que sua atitude anulou todo o esforço. Por isso, entender por que é que o jejum atrai Deus e como conduzi-lo de forma correta é essencial para quem deseja viver uma vida espiritual rica e conectada. Talvez você já tenha sentido que suas orações parecem não passar do teto ou que, mesmo jejuando, sua conexão com Deus não avança. Isso pode estar ligado a práticas equivocadas ou à falta de entendimento sobre o verdadeiro propósito do jejum. Mas aqui está a boa notícia: com as orientações corretas, você pode transformar completamente essa experiência e desfrutar do poder e da intimidade que o jejum proporciona. Não é tarde para mudar. Neste conteúdo, você vai descobrir 5 coisas que nunca se deve fazer num jejum e como fazer dele uma prática que realmente agrada a Deus. Prepare-se, porque essas verdades podem mudar não só sua forma de jejuar, mas também sua caminhada com Deus. Vamos juntos nessa jornada? O jejum e sua conexão com Deus, o que fazer e o que evitar. O jejum é mais do que abster-se de alimentos, é um convite para se aproximar de Deus e fortalecer sua vida espiritual. Ao longo da história, ele tem sido uma ferramenta poderosa para alinhar o coração humano com os propósitos divinos. No cristianismo, o jejum carrega uma profundidade especial, ele abre espaço para que a voz de Deus se torne mais clara e para que nossa fé seja purificada. Mas, por que é que o jejum atrai Deus? A resposta está na entrega, na humildade e na busca genuína pela presença dele. Uma prática tão antiga e poderosa requer compreensão. Jejuar sem saber o propósito ou a maneira correta pode ser apenas passar fome, sem nenhum benefício espiritual. Imagine alguém que se abstém de comer, mas não ora, não reflete e não busca a vontade de Deus. Isso seria como construir uma casa sobre a areia. Muito esforço, mas sem fundamento sólido. Saber o que nunca fazer em jejum é tão importante quanto saber o que fazer. Afinal, o jejum que Deus se agrada é aquele feito com sinceridade e foco na comunhão com Ele. No entanto, jejuar vai além de apenas evitar alimentos. É um momento de introspecção e conexão. Por exemplo, ao se abster de refeições, você pode dedicar esse tempo à oração ou à leitura bíblica. Que tal usar os minutos que você gastaria no almoço para meditar em Salmos 42, onde o salmista expressa sua sede por Deus? Isso transforma o jejum em uma experiência de crescimento espiritual real, em vez de um ritual vazio. Mas aqui está o ponto crucial: nem todo jejum agrada a Deus. A Bíblia nos ensina que o coração importa mais do que o ato em si. E é por isso que precisamos entender 5 coisas que nunca se deve fazer num jejum, para garantir que essa prática seja verdadeira e eficaz. Vamos explorar esse significado espiritual mais profundamente. O significado espiritual do jejum. O jejum, em sua essência, é um ato de aproximação com Deus. Ao negar as necessidades do corpo, o espírito ganha espaço para buscar algo mais profundo e a clareza espiritual. Muitas vezes, nossas rotinas e preocupações diárias criam uma barreira entre nós e Deus. O jejum quebra essa barreira, permitindo-nos ouvir sua voz de forma mais nítida. Você já parou para pensar em por que é que o jejum atrai Deus? A resposta está na entrega. Ao abrir mão do físico, declaramos que nosso sustento vem do Senhor. Além disso, o jejum é uma demonstração tangível de humildade e arrependimento. Quando nos abstemos de algo que é essencial, como o alimento, estamos dizendo a Deus: eu dependo de Ti mais do que de qualquer outra coisa. Essa prática pode ser uma forma poderosa de realinhar nosso coração com a vontade divina. Imagine o impacto de combinar o jejum com orações sinceras de arrependimento.
Você já experimentou pedir perdão a Deus enquanto jejua? É como limpar uma janela empoeirada e permitir que a luz entre novamente. O jejum também tem o poder de fortalecer nossas orações. É como se, ao jejuarmos, intensificássemos nosso clamor diante de Deus. Por exemplo, se você está orando por uma decisão importante ou pela cura de alguém, o jejum pode ser uma maneira de mostrar sua seriedade e compromisso. Mas lembre-se, o foco não deve ser obter algo de Deus, mas alinhar sua vontade à dele. Isso é o que caracteriza o jejum que Deus se agrada, uma busca por comunhão, não por recompensas. Entender o significado espiritual do jejum nos ajuda a perceber que essa prática vai muito além de uma abstenção temporária. Mas será que estamos jejuando da forma correta? Como garantir que nossas atitudes durante o jejum estejam alinhadas com o que Deus espera de nós? Essa é a próxima etapa que iremos explorar. Fundamentos bíblicos do jejum. O jejum não é apenas uma prática religiosa, mas um princípio profundamente enraizado na palavra de Deus. Desde Moisés até a igreja primitiva, encontramos exemplos poderosos de como o jejum foi usado para buscar a direção divina e se preparar para grandes desafios. Moisés, por exemplo, jejuou por 40 dias e noites enquanto recebia os 10 mandamentos, Êxodo 34, 28. Esse jejum não era apenas uma abstinência física, mas uma demonstração de completa dependência de Deus. Você já pensou no impacto que um jejum intencional pode ter em sua vida? Outro exemplo inspirador é o de Jesus, que também jejuou por 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério, Mateus 4, 1 e 2. Durante esse período, ele enfrentou tentações e venceu cada uma delas com a palavra de Deus. Aqui está um segredo profundo: o jejum não nos torna imunes às provações, mas nos prepara para enfrentá-las com força espiritual. Esse é um exemplo perfeito de por que é que o jejum atrai Deus, porque demonstra nossa entrega total e disposição para nos alinhar com sua vontade. Na igreja primitiva, o jejum era frequentemente associado à oração em momentos decisivos, como a nomeação de líderes, Atos 14, 23. Isso reforça que o jejum não é apenas para momentos pessoais de busca, mas também para decisões que afetam a comunidade. Talvez você esteja enfrentando uma escolha importante na sua vida. Que tal dedicar um tempo para jejuar e buscar a direção de Deus, como os primeiros cristãos faziam? Esses fundamentos bíblicos nos mostram que o jejum é uma prática poderosa, mas também nos desafiam a refletir: estamos jejuando com o coração certo? O que nunca fazer em jejum é tão importante quanto seguir os exemplos das Escrituras. Na próxima etapa, vamos explorar como nossas atitudes durante o jejum podem determinar se ele realmente agrada a Deus. A conduta correta durante o jejum. A maneira como conduzimos nosso jejum é tão importante quanto o ato em si. Jesus nos ensinou isso em Mateus 6, 16 a 18, ao dizer que o jejum deve ser um ato privado, de devoção sincera a Deus. Ele advertiu contra aqueles que jejuam para mostrar aos outros, exibindo um semblante abatido para ganhar aprovação humana. O jejum que Deus se agrada é aquele feito em segredo, com o coração totalmente voltado para Ele, e não para impressionar as pessoas ao nosso redor. Você já parou para refletir se o seu jejum está alinhado com essa orientação? Evitar a hipocrisia é essencial durante o jejum. Não adianta jejuar enquanto cultivamos atitudes de orgulho ou falta de amor. O verdadeiro propósito do jejum é nos aproximar de Deus e permitir que Ele transforme nosso coração. Pense nisso: será que você tem usado o jejum como uma prática genuína ou apenas como uma rotina religiosa? Uma boa maneira de avaliar isso é perguntar a si mesmo o que está buscando no jejum: a presença de Deus ou reconhecimento humano? Durante o jejum, nossa atitude deve ser de gratidão e humildade. Mesmo abstendo-se de alimentos, o foco não deve estar no desconforto físico, mas na comunhão espiritual. Que tal transformar cada momento de fome em uma oportunidade de oração? Ao sentir o impacto da abstinência, volte seu coração para Deus e peça que Ele fortaleça sua fé. Isso torna o jejum uma experiência viva e significativa, e não apenas um sacrifício mecânico. Ao praticar o jejum com a conduta correta, experimentamos um crescimento espiritual real. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental saber o que evitar para que nosso jejum seja eficaz.
Agora, vamos explorar 5 coisas que nunca se deve fazer num jejum e garantir que nossa prática seja verdadeiramente transformadora. 5 erros comuns a evitar durante o jejum. O jejum é uma prática poderosa, mas quando feito de forma incorreta, pode perder todo o seu valor espiritual. Um dos erros mais comuns é buscar a aprovação humana. Como Jesus ensinou em Mateus 6, 16 a 18, jejuar para mostrar aos outros é totalmente contrário ao propósito do jejum que Deus se agrada. Não adianta postar nas redes sociais ou comentar constantemente com as pessoas que você está jejuando. Isso transforma o jejum em um ato de autopromoção, ao invés de uma busca sincera por Deus. Outro erro frequente é negligenciar as práticas espirituais durante o jejum. Abster-se de alimentos sem dedicar tempo à oração ou à meditação na palavra de Deus, na prática, apenas passar fome. Imagine alguém que jejua o dia inteiro, mas não separa um momento para buscar a direção divina ou ouvir o que Deus quer falar. É essencial transformar o tempo que seria gasto com refeições em oportunidades de conexão espiritual. Afinal, o maior segredo do jejum que atrai Deus está em como ele nos aproxima dele. Manter uma atitude negativa durante o jejum também é um grande equívoco. Reclamar sobre o desconforto ou se concentrar apenas nas dificuldades físicas anula o propósito espiritual da prática. O jejum é um convite à humildade e à gratidão, mesmo em meio ao sacrifício. Que tal usar cada momento de desconforto para lembrar-se da graça de Deus em sua vida e renovar seu compromisso com Ele? Uma perspectiva positiva transforma o jejum em uma experiência de crescimento. Por fim, um erro que muitos cometem é usar o jejum como uma barganha com Deus. O jejum não é uma ferramenta para manipular ou forçar uma resposta divina, mas uma forma de alinhar nossa vontade à dele. Lembre-se, o propósito não é receber algo, mas nos aproximarmos de Deus de maneira mais profunda. Agora que entendemos o que nunca fazer em jejum, é hora de aplicar tudo o que aprendemos e fazer do jejum uma prática que realmente agrada a Deus. Inspiração. Agora que você compreendeu o verdadeiro propósito do jejum e as 5 coisas que nunca se deve fazer num jejum, a pergunta é: como isso impactará sua vida espiritual daqui para frente? Jejuar não é apenas abster-se de alimentos, é um convite para aprofundar seu relacionamento com Deus, alinhar sua vontade a dele e experimentar uma transformação espiritual genuína. O desafio agora é simples: você está disposto a ajustar suas atitudes e fazer do jejum uma prática que realmente agrada a Deus? Pense nisso: será que você tem jejuado de forma mecânica ou para atender expectativas humanas? Está pronto para corrigir o curso e buscar a presença de Deus com sinceridade e dedicação? Lembre-se, o jejum que agrada a Deus não é sobre exibir sacrifícios, mas sobre a pureza de um coração que deseja se conectar com o Pai. Então, o que você fará diferente no seu próximo jejum? Aqui vai um incentivo: escolha um dia para jejuar com propósito. Antes de começar, defina um motivo claro, ore pedindo direção divina e dedique cada momento de abstenção para meditar na palavra ou orar. Experimente aplicar o que aprendeu hoje e veja como Deus pode agir de forma poderosa em sua vida. Além disso, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa descobrir por que é que o jejum atrai Deus. Você pode inspirar outra pessoa a experimentar essa transformação. Por fim, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Há muito mais para aprender sobre como crescer espiritualmente e viver uma vida plena com Deus. Vamos juntos explorar os mistérios da fé e aplicar essas verdades em nosso dia a dia. E então, está pronto para começar sua jornada com o jejum que Deus se agrada?